Falando de custos, que são os gastos inerentes à fabricação do produto dentro de uma empresa, nós precisamos ressaltar que os custos eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo são chamados custos diretos. São aqueles custos que vão mudar a natureza do produto. Essa é a definição para custo direto. São os custos que mudam a natureza do produto. Exemplo disso são as matérias-primas. Uma empresa que fabrica móveis, por exemplo, ela vai comprar madeira e ao final do seu processo de produção, essa madeira vai se transformar em mesa, em cadeira. Isso caracteriza a mudança da natureza do produto. Consequentemente, a matéria-prima é chamada de custo direto. Um outro exemplo de custo direto que nós temos na industrialização são as chamadas mão de obras direta. São aquelas pessoas que trabalham na produção, que colocam a mão na massa, que transformam a matéria-prima em produto. Esses são custos diretos. O segundo grupo que nós dividimos na classificação dos custos são chamados os custos indiretos. São aqueles custos que não mudam a natureza do produto. Um exemplo de um custo indireto seria um chefe de produção. Apesar da sua importância no processo produtivo de uma empresa, ele não coloca a mão na massa, ele não transforma a matéria-prima em produto. Consequentemente, ele não é considerado um custo direto. Um outro exemplo de custos indiretos que nós temos seria um pessoal de manutenção de máquinas. São aquelas pessoas que são importantes no processo produtivo, fazendo a manutenção das máquinas que são utilizadas na fabricação da indústria, mas o seu trabalho não implica em transformar a matéria-prima em produto acabado. Então não muda a natureza do produto. Então esse é um chamado custo indireto. Uma forma mais simples de se entender esse conceito de custo direto e custo indireto seria nós compreendermos que o custo direto é aquele custo que eu consigo quantificar. Eu consigo dizer, na fabricação de um produto, quanto que eu gastei de matéria-prima, quanto que eu gastei de mão de obra direta. Consequentemente, esses custos são chamados custos indiretos. Para que possa ficar mais claro o conceito de custo direto e custo indireto, nós vamos fazer uma analogia com um grupo de amigos frequentando um bar. Um grupo de amigos se reúne e decide ir até um bar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. E lá chegando, eles definem um anotador, alguém que vai encarregar de fazer as anotações de tudo que está sendo consumido pelo grupo. O objetivo disso é que, no final da conta, eles possam conferir que o garçom não vai cobrar nada além do que foi consumido e que cada um ali presente possa pagar apenas o que consumiu, que ninguém vai pagar aquilo que ele não consumiu. Muito bem, inicie-se os pedidos. Alguém pede uma cerveja, a pessoa que está anotando vai anotar o nome, na frente uma cerveja. O outro vai pedir um chopp, aquele que está anotando vai anotar o nome, na frente um chopp. E assim sucessivamente. Depois de pedirem algumas bebidas, alguém sugere que seja também pedido porções. Muito bem. Nesse momento alguém vai sugerir uma porção de fritas, o outro uma porção de torresmo, algumas coisas bem leves. Depois que essas porções começam a chegar na mesa, a pessoa que está anotando vai parar de anotar, porque ela não vai conseguir anotar o que cada um está consumindo. Se alguém pegou uma batata, pegou um pedaço de torresmo, pegou um pedaço de mandioca, enfim, ele não vai conseguir anotar o que cada um está consumindo. Mesmo que ele possa conseguir anotar, que ele peça que o colega pare e espere ele fazer a anotação, os tamanhos das batatas não são os mesmos, consequentemente, os pesos não serão os mesmos. Então, neste momento, quem está anotando vai parar de anotar. Muito bem. Depois de se divertirem, resolvem pedir a conta. O garçom trouxe a conta. A pessoa que estava anotando vai fazer um cálculo simples. Vai pegar as bebidas que cada um consumiu, calcular o valor, acrescentar os 10%, e aí assim, cada um presente ali na mesa vai pagar apenas o que consumiu de bebida. Muito bem, nós temos as porções, e essas porções não foram anotadas pelo responsável de estar anotando o que estava sendo consumido. O que vai ser feito com o valor das porções? Esse valor vai ser rateado entre todos ali presentes na mesa. Alguns vão dizer, olha, mas eu comi menos, outros comeram mais, outros acharam que aquilo ali era uma janta, um jantar, e comeram bastante. Você vai ter na mesa pessoas que estavam fazendo regime, sempre tem,
e este não comeu nada. Como não há um outro critério, não teria como medir as batatas que estavam sendo consumidas, as porções serão rateadas em partes iguais. Nesse nosso exemplo do bar, as bebidas são os custos diretos. Nesses custos diretos, eu consigo dizer quanto que cada um consumiu, quanto que cada um irá pagar. Então nós vamos fazer uma analogia, onde cada indivíduo na mesa seria um produto e as bebidas por eles consumidos seriam os custos diretos. E as porções seriam os custos indiretos. Esses custos indiretos são rateados entre todos os produtos, assim como na mesa do bar foi rateado entre todos os presentes. É justo ou não é justo? Não é essa a questão. A questão é que o custo indireto eu não tenho como quantificar para cada produto quanto deste custo vai para cada unidade produzida. Depois de entendido que os custos são os gastos com a fabricação de um produto e que esses são divididos em dois grandes grupos, sendo um os custos diretos e o outro grupo os custos indiretos, nós precisamos dizer também que um custo ele pode ser fixo ou variável. E aí precisamos entender o conceito de fixo e o conceito de variável. Existe uma confusão muito grande que algumas pessoas fazem com relação a isso. Porque quando se ouve a palavra fixo, tem-se a ideia de que um custo fixo é aquele custo que eu tenho ele todo mês. Então, se eu tenho o custo todo mês, logo esse custo é fixo. Neste raciocínio, nós estaríamos relacionando o custo fixo à questão do tempo, à questão do período, à questão da sequência desse período. Na verdade, não é isso. Então, precisamos apagar da nossa memória essa ideia de que o custo fixo é fixo por estar relacionado ao tempo, ao período. Não é esse. Uma outra coisa que vem à mente quando nós falamos de custo fixo é associar o fato ao valor. Então muitas pessoas vão dizer assim, olha, se esse custo todo mês eu tenho que pagar o mesmo valor, eu tenho o mesmo desembolso desse custo, ele é fixo, porque de um mês para o outro não houve alteração em seu valor. Também precisamos apagar esse conceito do nosso pensamento. Não é essa a classificação correta de um custo fixo. O custo fixo ou custo variável, ele está relacionado ao faturamento, à receita. Então, se eu tenho um gasto, que este gasto é determinado pelo faturamento da empresa, ele é variável. Se eu tenho um gasto que ele não é determinado pelo faturamento da empresa, mas eventualmente eu posso tê-lo ou não ter, eu posso ter ele num valor menor ou num valor maior em outro período, não quer dizer que esse custo seja essencialmente um custo fixo. Vamos dar alguns exemplos do que vem a ser então os custos fixos e os custos variáveis. O custo fixo é aquele custo cujo seu valor é determinado por um contrato e não pelo faturamento da empresa, pela receita. O custo variável é aquele que quem irá determinar o seu valor é o faturamento. Quanto mais a empresa faturar, quanto maior o faturamento, maior será esse custo. Um exemplo de um custo variável seria a matéria-prima. Quanto mais uma empresa vender, mais matéria-prima ela gasta. Para falarmos de custo variável, nós precisamos imaginar um ambiente perfeito. O que nós chamamos de ambiente perfeito? É aquele ambiente onde tudo que a empresa produz, ela vende, tudo que ela vende ela entrega, tudo que ela entrega ela recebe. Então, inicialmente, para que possamos conceituar o que vem a ser um custo variável, nós vamos trabalhar no conceito de ambiente perfeito. Dentro desse conceito de ambiente perfeito, uma indústria tem como custo variável a matéria-prima. Quanto maior for a sua produção, ou seja, quanto maior ela faturar, mais será o gasto com matéria-prima. Logo, a matéria-prima é um custo variável. Um outro exemplo de custo variável, segundo as literaturas que abordam esse assunto, são as mãos de obras diretas. São aquelas pessoas que trabalham na produção, que transformam a matéria-prima. O indivíduo vai ganhar um salário, mais os encargos, porque ele não custa para a empresa somente o que ele ganha, mas sim o que ele ganha, mais encargos sociais, mais benefícios. O valor
do que ele custa para a empresa será dividido pelo número de unidades que ele consegue produzir em um determinado período. Assim, é possível quantificar para cada unidade quanto se gasta com a mão de obra direta. Logo, se produz muito, gasta-se muita mão de obra. Se produz menos, gasta-se menos mão de obra. Então, esse também é um exemplo de custo variável. Agora, vamos pensar no custo fixo. Nós falamos inicialmente do gerente de produção. O gerente de produção, ele é um custo indireto. Então, ele não transforma a matéria-prima em produto acabado. Consequentemente, o valor da sua remuneração, mais os encargos sociais e mais os benefícios, não estão relacionados à quantidade que foi produzida, e sim ao seu contrato de trabalho. Então, o que está determinando o valor desse custo não é o que foi produzido, não são as receitas. Então, fica claro com esse exemplo que um custo variável é aquele custo cujo seu valor é determinado pelo volume de faturamento da empresa, pelo volume de produção, se nós formos raciocinar dentro do ambiente perfeito. Tudo que é produzido é vendido, tudo que é vendido é entregue, tudo que é entregue é recebido. Nesse conceito de ambiente perfeito, uma empresa só vai produzir aquilo que será vendido. Então é a receita, o faturamento da empresa, quem determina se um gasto ele é fixo ou variável. Falando de custos, os custos fixos são aqueles que o seu valor não é determinado pelo volume de faturamento. E os variáveis, quem vai determinar é o volume de faturamento. Quanto maior for o meu faturamento, maior será o meu custo variável.